Certo. Então, hoje a gente vai... bom dia, antes de mais nada, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a aula gravada. Hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo, né? E ele vai estar cumprindo a segunda parte dos, dos conteúdos que vão estar na atividade de vocês do terceiro período, né? Que são as 5 questões de marcar. Então, a aula passada a gente viu função da linguagem e essa semana a gente vai ver pontuação, né? De forma bem leve. Né? Infelizmente, né, a gente não vai estar podendo trabalhar com texto, né? De escrever texto, né? Fazer redação, né? Porque a escola achou mais interessante o trabalho com questão de marcar, estilo vestibular e tudo mais, né? Para facilitar a vida de quem não está podendo imprimir, essas coisas. Então, a gente vai estar nesse momento assim, mas, né, no futuro aí, né, que a gente não sabe quando é, mas no futuro em que a gente puder retornar ao presencial, essas questões de escrita serão trabalhadas com a gente de alguma forma, né, para suprir o que não foi realizado nesse período aqui agora. E já, assim, tendo como base o que a gente já viu aqui também nesses últimos períodos, né? Então, vamos falar hoje sobre pontuação e uso da vírgula, né? Eu sei que vai ter alguns conteúdos aqui que podem ter alguma dificuldade, alguns termos, né? Que são conteúdos que vocês já devem ter visto no ensino fundamental e que em algum momento, nas próximas aulas, eu vou estar trabalhando com vocês esses conteúdos, né? Que seriam ligados a sintaxe do período, né? Orações. Então, mas vamos com calma, vamos só entendendo essa primeira parte, né? Eu acho que o legal de português, né, da nossa disciplina, é a gente poder estar indo e voltando, transportando, porque tudo é interligado na comunicação, né? Então, de alguma forma, tudo que está vindo e a gente vai ver está interligado, porque tudo está funcionando para o mesmo objetivo, que é a comunicação, certo? Então, fica muito difícil, no geral, separar as coisas, porque, no fim das contas, isso tudo funciona junto, né? Mas vamos ver do modo mais didático possível, que é separando por partes. Então, pontuação e uso da vírgula. Então, a primeira coisa, para que serve o uso da pontuação, né? Qual é a sua função? Né? Então, a pontuação, ela tem 3 características que a gente vai estar passando, né, hoje, né? Então, a primeira coisa é que a nossa escrita, né, como você deve imaginar, ela surge só depois da fala. Então, primeiro desenvolveu-se a fala, né, com todos os aspectos de ritmo, de entonação, né, de expressividade. Né, tanto é que é muito mais fácil você falar, né, ou algo do tipo do que escrever. Né? Quando está no WhatsApp, por exemplo, quando você quer falar mais coisas, elaborar mais coisas no áudio, sei lá, contar uma história, contar uma fofoca, né? Então, você prefere usar o áudio, que ele te dá mais dispositivo para o espontâneo, né? Para o espontâneo. Já a escrita, ela requer um outro trabalho, que você tem que dar outro sentido, tem que pensar mais para fazer. Né? Então, muitas vezes, as pessoas tendem a evitar ou ter dificuldade com a escrita. Né? E aí, qual é o problema? Por que isso acontece? Porque a escrita surgiu depois e a escrita ela tem as suas funções próprias, mas, no geral, ela tende a ser uma simulação da oralidade. É uma tentativa de ser a oralidade. No entanto, é isso que a gente viu. A escrita nunca vai conseguir, de forma clara, imitar, né, as pausas da oralidade,
não vai conseguir imitar as entonações, os ritmos da oralidade. Essa é uma tentativa. E quase sempre é uma tentativa ligeiramente falha, né? Porque é impossível transportar algumas coisas da oralidade para a escrita, apesar de tentarmos bastante, né? Então, esse primeiro aspecto da pontuação é para contribuir nessa simulação. Claro que é, de qualquer forma, limitado, mas é uma tentativa, né? É uma tentativa. Segundo ponto, né, é que pela escrita ter as suas próprias particularidades, né, a pontuação também vai compor fatores de coesão e coerência textuais, no sentido de ambiguidade. A gente pode corrigir ou criar ambiguidades a partir da pontuação. E isso a gente vai ver com mais calma nessa aula, no caso, alguns exemplos e como é que isso funciona e como é que a gente retira isso. E aí, naturalmente, né, a pontuação vai ressaltar detalhes semânticos e pragmáticos. O que é semântico e pragmático? Semântico é sentido, pragmático é contexto, né? É contexto. Então, alguns tipos de pontuações vão estar ligados à expressividade ou esses detalhes semânticos. E aí, vamos ver com calma cada um deles, entendendo isso. Mas é justamente isso. Se vocês, quando vocês estão lendo um livro, né, de história, né, como ficção, muitas vezes, num diálogo, por exemplo, o uso da pontuação é o que determina aquela emoção, aquela expressividade, né, aquele ritmo, né, que você vai imaginar. Né? Mas é aquele que eu falei no primeiro exemplo, né? Ainda assim é muito difícil. E não é à toa que muitas vezes nós lendo algumas coisas, para cada pessoa parece mais uma coisa do que outra. Ou, por exemplo, nessa parte eu senti uma ironia. Aqui eu senti mais uma raiva. Então depende muito do texto em questão, né? Então vamos ver aqui os tipos de sinais para que eles são utilizados e depois vamos ver exemplos de cada um. O primeiro sinal, né, que é um dos mais importantes, é o ponto. Né? O ponto. Né? O ponto ele vai estar indicando o término de um discurso ou de parte dele. Então, se ele for o término de um discurso num parágrafo, ele é um ponto final. Se for no meio, ele é um ponto em seguida. E também ele pode indicar abreviações. Está aqui senhor, eu boto SR e o ponto para indicar que é uma abreviação. Mas isso é interessante a gente pensar que algumas pessoas, alguns livros, alguns professores, eles vão estar colocando o sentido dos sinais com tempo. Né? Então, com pausas. Né? Então, o ponto seria uma pausa maior. Né? O ponto e vírgula seria uma pausa média e a vírgula seria uma pausa curta. Mas que seriam as pausas que a gente tem no discurso oral. Mas isso é muito complicado de a gente abstrair. Eu acho que piora a compreensão, porque eu dei uma pausa agora. E essa pausa agora, ela seria um ponto? Não, não seria um ponto. Não seria um ponto. Por quê? O ponto, ele indica mais o término de um discurso, de uma frase, de um período, do que uma pausa apenas da oralidade. Né? Então, eu acho que temos que ter cuidado com esses conceitos. Eles fazem algum sentido, mas na prática eu acho que dificulta mais. Então, eu prefiro entender o ponto como uma interrupção do discurso, né, de um discurso ou de uma parte dele, de uma parte clara dele. Ponto.
Né? Então, seria o ideal, né? Acho que a gente pode trabalhar a leitura na aula que vem para verificar esse tipo de coisa. Mas já adiantando essa situação e tornando já nosso pensamento mais claro, né? Todo parágrafo, ele vai ter uma ideia central, né? Um conteúdo central. Só que todo conteúdo ele tem subdivisões que são o caminho que a gente vai construindo para chegar no entendimento total. Né? E esse caminho são partes. Né? E cada parte corresponde a pequenos trechos, pequenas frases, né? Que são divididas entre si por pontos. Então, pensando dessa forma, eu acho que fica muito mais lógico, fica muito mais claro, e na hora da sua escrita, na hora da sua leitura, fica muito mais compreensível. Tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo segundo o conteúdo ponto para vocês verificarem isso. Eu vou explicar o que é ponto. Então, esse parágrafo inteiro, ele vai encerrar quando eu tiver explicado o que é ponto. Então, o ponto, ele é um dos sinais de pontuação. Ponto e seguido. Eu expliquei uma parte dele. Ele vai indicar o término de um discurso ou de uma parte dele. Ponto. Também serve para indicar abreviações. Ponto final. Né? Então, vocês perceberam, né, que nessa forma que eu fiz agora, espontaneamente, os pontos não foram pausas, né? Foram pausas mais longas. No entanto, a utilização deles está mais ligada com a separação das microideias que correspondem à ideia central que eu queria passar nesse parágrafo, que seria a explicação de o que é ponto. Certo? Então, acho que é por aí, acho que faz mais sentido. Né? Se ficou alguma questão, vocês podem perguntar e vamos que vamos. Agora, vamos para o ponto e vírgula, né? Que é o que seria, acho que o mais chato de entender, né? Porque é esquisito. E nesse caso, geralmente a explicação é esquisita. Vamos tentar fazer de uma forma mais clara e depois vou dar alguns exemplos para vocês. Então, o ponto e vírgula, ele seria basicamente um sinal que está entre o ponto e a vírgula. Né? E aí, isso é claro, até pelo seu próprio nome e seu formato. Né? Qual é o ponto? Qual é a vírgula? O ponto e vírgula ele vai ter 3 funções muito específicas. No entanto, a gente só tem uma que é a mais importante. Né? Uma que é mais importante. A mais importante é a de enumeração. Enumeração. Então, quando eu estou enumerando uma lista, eu vou usar o ponto e vírgula. Então, por exemplo, aqui eu tenho meus tópicos. Estão vendo aqui os tópicos? Separado pelos pontos aqui do lado esquerdo. Cada tópico desse é um item de uma lista de exemplos. Então, eu deveria ter separado cada um deles por ponto e vírgula, já que é uma enumeração. Esse é o uso mais comum, mais utilizado do ponto e vírgula. Mas também ele serve para separar frases que já tem muita vírgula, mas que eu ainda não encerrei uma ideia. Lembra do ponto? Lembra do ponto que a gente falou que vai separar as partes do discurso, vai separar as partes importantes, os micro-exemplos, micro-conceitos? Então, eu ainda não encerrei o que eu queria dizer, mas eu já usei muita vírgula, então se eu colocar mais vírgula, vai ficar muito confuso. Então, aqui vai ser o ponto e vírgula para separar pequenas partes do meu exemplo, mas que não seja importante utilizar o ponto ou a vírgula. Vamos ver depois com mais calma isso.
E o outro exemplo seria separar parte do discurso que tem a mesma importância. Né? Isso aqui está ligado com orações coordenadas. E, nesse caso em específico, você pode usar tanto ponto e vírgula quanto a vírgula. Mas é um uso opcional. Né? Opcional. O mais que tem que ficar bem claro é enumeração. Separar frases que já tem muita vírgula, mas você não fechou ainda a sua explicação. Eu vou mostrar com calma depois esses exemplos. Certo? Vamos para os dois pontos. Os dois pontos, ele é uma pontuação que vai sempre estar indicando uma explicação de algo ou uma citação. Ou uma citação. Então, antes de vocês devem estar imaginando aí na cabeça de vocês, quando você vê um livro narrativo em que vai ter uma fala de um personagem, para indicar a fala do personagem, a gente usa ponto final. A gente usa 2 pontos. Quem está indicando que é uma citação, né, direta, é um discurso direto, certo? Também eu vou estar colocando antes de aposto. Né, o que é aposto? Acho que você já viu no seu fundamental e veremos novamente com o tempo. Mas o aposto, ele seria a explicação de um termo. Né? Então, por exemplo, Danilo, professor de português, está dando aula. Esse professor de português está explicando quem é Danilo. Ele não tem outra função dentro do texto, a não ser explicar quem é o termo anterior. Ele é um aposto. Geralmente, ele vem entre vírgulas. Mas eu posso, com muita tranquilidade, colocar em 2 pontos e indicar. Sem problema nenhum. Tá? Então, também é uma possibilidade. E a outra é quando eu vou explicar algo ou enumerar. Né? Ou enumerar. E aí eu coloco os 2 pontos, que está tudo certo. Certo? Eu acho que ele é bem simples. Ele é bem visual. Né? Vocês devem ter visto por aí vários 2 pontos, né? E acho que, por mais que ele seja muito utilizado em textos, acho que às vezes a gente tem dificuldade de colocar na nossa escrita, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa praticar um pouquinho, que ele está aqui para nos ajudar, para contribuir com nossa expressividade. Vamos passar aqui. A exclamação. Né? A exclamação seria um sinal de pontuação que vai indicar a surpresa, a raiva, o susto, né? A indignação, né? Então, ele é um sinal muito mais expressivo do que organizado. Né? A gente viu o ponto e vírgula, os 2 pontos, que são sinais mais de organização. A exclamação é mais de expressão. É mais de expressão. Certo? Então, a gente pode utilizar também perto de interjeições ou de vocativos. Né? O que é interjeição? A gente já viu isso na aula de classe de palavras, mas só para dar uma lembrada, a interjeição é a classe de palavras em que vão estar as expressões, as gírias, os xingamentos, né, esse tipo de coisa. Né? Então, se a gente falar égua, ou se a gente fala assim, oi, essas são interjeições, visto que nós estamos indicando alguém que está fora do discurso e também estamos indicando uma expressividade, né? Uma raiva, uma gíria. Essa é a interjeição. Agora, vamos para a interrogação, o ponto de interrogação.
naturalmente, o ponto de interrogação ele vai estar apenas em frases, em orações que são interrogativas, que são perguntas, né? Que são perguntas. Então, se é uma pergunta, eu preciso indicar isso textualmente que é uma pergunta. Lembra que a gente falou mais cedo que a escrita via pontuação vai estar indicando um fator da oralidade? Pois é. Então, quando nós perguntamos algo, você já, sei lá, vocês usam a língua todos os dias, né? Mas a gente tem uma entonação diferente. Uma entonação diferente. Então, por exemplo, se eu falar assim, que horas são? Peraí, como vai você? Vocês percebem que a entonação ela fica, como vai você? Né? Ela tem que ter essa subida, porque essa subida ela vai indicar que é uma pergunta. Não é à toa, né, que às vezes nós lendo em voz alta alguma coisa passa desapercebido que é uma pergunta. Então está aqui lendo e fala, e como vai você? Como vai você? Como vai você? E aí, isso não é uma pergunta? Não é uma pergunta? Como vai você? Porque a gente precisa dessa subida no tom para a gente poder indicar que é uma pergunta. E aí, como não é possível num texto indicar a entonação, a gente bota o sinal interrogativo para poder fazer com que você entenda que é uma pergunta e na hora de ler em voz alta, você dar essa entonação. Caso contrário, não vai ficar claro que é uma pergunta. E aí, é interessante ver alguns detalhes, porque, por exemplo, no português, né, o sinal interrogativo ele vem apenas no final. Né? Então, tem alguns exemplos, tem alguns casos muito específicos de uma frase muito longa que ela é uma pergunta, mas, sei lá, não fica tão claro assim que é uma pergunta porque ela é muito grande. Então, só se vê no finalzinho dela. Caramba, é uma pergunta. Então, você leu a frase inteira como se fosse uma afirmativa, que era quando é algo afirmativo, ele é em termos de entonação reto, né? Não tem essa variação, e aí fica confuso na hora de falar isso em voz alta. Né? Então, por conta disso, que no espanhol, quando vai se haver uma pergunta, eles colocam a interrogação ao contrário no início da frase. Então a pessoa já sabe que vem daí uma frase interrogativa. Né? Acho interessante esse uso, né? Esse uso da interrogação no espanhol. No português a gente tem que adivinhar sempre. Né? E aí, por fim, temos aqui as reticências. Né? Reticências, que são os 3 pontinhos. Né? A reticências ela vai indicar palavras suprimidas. Né? Eu retirei uma palavra do texto, boto reticências. Quando há uma interrupção violenta da frase, sei lá, no contexto, né, você parou de falar por algum motivo, e aí você, insere aí a interrogação, a reticência, ou então, quando quer indicar uma dúvida, será que isso é assim mesmo? Reticências. Ou indicar que o sentido está indo além do que está dito. Né? Então, você não está falando com clareza as coisas e bota lá as reticências para indicar que tem mais coisa para ser dito aí, você que está dizendo. E aí, vai faltar vírgula por enquanto, mas como a vírgula, ela, sei lá, ela tem mais casos, ela tem mais dificuldade, vamos dizer assim, eu vou daqui a pouco falar só sobre ela. Vamos ver agora exemplo de cada um desses sinais para podermos entrar na vírgula com mais calma e dedicar somente a ela. Vamos lá. Então, exemplo de ponto. Exemplo de ponto. Então, detalhe importante.
aqui utilizou 2 pontos, indicando que vai dar uma explicação. Não se finaliza títulos com ponto, a não ser em casos muito específicos, ponto, indicando fim do discurso. Isso é interessante, né? Que vale tanto como exemplo, tanto como uma explicação, né? Então, o ponto, ele é o fim de um discurso, de uma frase. Um título não corresponde ao discurso. O título é uma nomeação, né? Então, eu não posso titular, não posso pontuar título com ponto. Eu posso, em casos muito específicos, mas, no geral, não se pontua. E, além disso, né, a gente pode utilizar uma exclamação, pode utilizar interrogação, mas o ponto, né, ponto seguido, ponto final, ele não é utilizado, né, porque o ponto final ele está fechando uma ideia. O título não é uma ideia, ele é uma titulação, então não serve usar o ponto. Vamos ver aqui um outro exemplo que eu retirei de uma notícia. Né? Percebam como o autor ele separa as partes, as ideias. O tédio é um estado emocional único. Ponto. Então, eu não tenho mais nada para falar de conceituação. Eu posso explicar mais, por exemplo. É aquele sentimento de insatisfação com o mundo ao seu redor e um desinteresse pela atividade disponível, seja ela trabalho, um livro ou uma partida de videogame. Ponto. Bem, então, expliquei mais alguma outra coisa e finalizo com e és confortável. Ponto final. Então, essa aqui é a configuração do uso do ponto em seguida e do uso do ponto final. E aí vou ter aqui o ponto indicando a abreviação. Senhor, etc. Né, professor. Né, então, a gente bota prof e o ponto em seguida, né, porque ele indica uma abreviação. Certo? Então, esse aqui é o uso do ponto. Vamos ver ponto e vírgula. Então, o primeiro caso que eu falei que é o mais importante é o de enumerações. Então, os planetas que compõem o sistema solar são. Como eu vou indicar uma enumeração, eu boto 2 pontos. E aí, depois de cada item, eu vou indicar o ponto em seguida. E no último item, eu insiro o ponto. Então, está aqui: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, ponto. Repare que no último item, a gente não vai utilizar ponto e vírgula mais. A gente já utiliza o ponto mesmo, que é para encerrar a enumeração. Certo? Esse é o caso mais simples de entender do ponto e vírgula e é o caso mais comum de sua utilização. Vamos ver aqui outros casos. Esse primeiro aqui é onde tem muitas vírgulas e ponto e vírgula vem para organizar isso. Eu poderia também colocar vírgulas, mas ficaria muito perdido ainda a configuração textual. Por isso, o ponto e vírgula vem para organizar. Vamos ver aqui o exemplo. Gosto de ler, minha irmã de assistir séries, nossa prima de passeios ao ar livre. Então, ele está indicando o gosto das pessoas, dele, da irmã e da prima. Em todo caso, não caberia colocar o ponto, porque eu não estou encerrando uma ideia, já que a ideia seria colocar nessa frase os gostos das pessoas. Então, não caberia um ponto. Caberia vírgula? Caberia. Gosto de ler, vírgula. Assistir séries, vírgula. No entanto, como já tem várias vírgulas no meio delas, ficaria muito confuso. Ficaria muito confuso e poderia gerar uma ambiguidade. Então, o autor utilizou aqui o ponto e vírgula para separar e organizar essas 3 pequenas partes. O do eu, o da irmã e o da prima. Certo? Então, acho que nesse caso, é um uso opcional, mas também torna o texto mais claro. E aí, esse de baixo seria para separar orações coordenadas, né? Que são orações que têm a mesma importância.
que é um assunto que veremos com o tempo. Né? Mas já iniciando aqui, diz assim: José saiu mais cedo de casa, ponto e vírgula, porém chegou atrasado ao seu destino. Esse ponto e vírgula poderia ser um ponto, poderia ser uma vírgula, ou pode ser ponto e vírgula. Né? Então, é um caso opcional em que eu posso utilizar o ponto e vírgula tranquilamente, né? Que está só separando as duas orações. José saiu de casa, José chegou atrasado ao seu destino. Eu só separo as duas orações, que as duas orações, separadamente, elas já possuem um sentido completo, né? Essa a consecução de orações coordenadas, certo? Né? Então, é isso do ponto de vista. Vamos para os dois pontos. Então, o primeiro caso aqui seria para indicar um discurso, né? Indicar um discurso direto. Olhou para mim e disse, dois pontos. Queira entrar, por favor. Então, os dois pontos nesse caso só está abrindo para uma fala. Né? Uma fala que será dita integralmente. Outro caso aqui seria de uma enumeração. A Revolução Francesa defendia 3 ideais: liberdade, igualdade e fraternidade. Fiz uma enumeração. E aqui embaixo seria uma explicação. Abre mão do que mais gostava. Dois pontos. O que ele abriu mão? Aí ele explica. Estar em sala de aula. Então, dois pontos. Abre um discurso direto. Ele vai também abrir uma enumeração e também abre uma explicação. Certo? A exclamação, né? Botei aqui a interjeição, né? Ei, eita, caramba, égua, puxa vida. Então, estou indicando uma interjeição. Ou então é uma reclamação, né? É algo que está indicando uma raiva, está indicando uma fala mais alta, né? Ah, para com isso. Eu estou falando mais alto, mais enfático, né? É tipo o nosso Gil do Vigor, né? Dizendo, eu estou indignado. Se eu colocar só um ponto aqui, não iria indicar a expressividade da raiva, né? Então, aqui a exclamação, ela está indicando a raiva, né? Eu estou indignado. Então, aí cabe a exclamação. A interrogação, né, vai estar em frases e perguntas, né? Que horas são? Que hora vai acabar a aula? Então, são as perguntas. E no final das perguntas, a gente insere a interrogação. Agora, as reticências, né, que como a gente viu, a reticência ela pode indicar interrupção de discurso, né, meio que uma dúvida. Então, olha, quantas tarefas? Aí daqui uma pensadinha. Fico cansado só de pensar em tudo que preciso fazer. Aí interrompo novamente o discurso. Talvez amanhã eu me organize mais. Né? Então, nesse caso, interrompe-se o discurso. Né? Não sei se devo aceitar o convite. Ó, aqui tem uma dúvida. Não sei se devo aceitar o convite. Quero ir, mas tenho meus receios. Indica que dúvida. Né? No primeiro, eu estou aqui interrompendo meu discurso. Aqui é uma dúvida. Agora é uma interrupção violenta do discurso. Eu falei com ele, interrompeu o discurso. Violentamente. Não que tenha usado a coerção, né? Mas fechou do nada o discurso. Né? Por alguma razão. Ou não quero contar, ou aconteceu alguma coisa que eu parei de falar. Porque a questão toda é que o discurso ele é interrompido. Então, outras reticências. Ou quando foi retirada uma parte. Diz aqui uma citação direta de uma fala. Eu não quero inserir toda a fala. Então, está aqui a reticência indicando que houve parte da fala em que eu retirei. É por isso que tem os 3 pontinhos aqui, reticências. Então, nesse caso, eu não vou precisar ler aqui toda
a situação, mas a ideia é que isso aqui é um discurso grande. Ao retirar só uma parte dele, eu preciso indicar que é uma retirada, que é uma omissão. É uma omissão. Certo? Então, é isso. Vamos ver, então, agora, né, com mais carinho, com mais calma, o uso da vírgula. Eu vou só botar aqui uma água também, que estou ficando com sede. Morri de sede, né? Estou de volta. Então, a vírgula, ela é, como é que pode dizer? Ela é um pouco mais complicada, porque a gente pode usar em qualquer lugar, porém, nem tanto. No fim das contas, a vírgula só tem uma regra. Uma regra. De resto, você pode usar onde você quiser, mas com cautela. Então, eu botei aqui alguns exemplos de vírgula que podem ser utilizados e o que não pode ser feito, né? Vamos ver. Então, afinal, para que serve a vírgula? Então, a vírgula é um sinal para organizar o texto. Serve para organizar o texto. Algumas pessoas falam que é uma pausa breve. Uma pausa breve. Mas a vírgula serve para organizar o texto. Para retirar ambiguidades e para dar mais clareza na sua escrita. Vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui. Afinal, para que serve a vírgula? Retirar ambiguidades, separar orações e termos e organizar o texto como se fosse a fala. Então, como é... como é essa pausa breve, né? Essa pausa breve, então, é a pontuação que mais está organizando o texto, né? Então, vamos ver aqui como é o seu uso. Já que a gente vê que é uma organização, que tira ambiguidade, separa oração de termos, então eu entendi. Eu posso botar a vírgula onde eu bem entender, né? Parado aí. Parado aí. Um instante aí. Né? A vírgula, ela tem um uso muito aberto, no entanto, você não pode utilizar a vírgula para separar os termos essenciais da oração. Ou seja, você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do seu objeto. Não pode separar. Essa é a única regra da vírgula. Você não pode separar. Não pode. Não pode. Então, pode estar aqui uma dúvida. Professor, o que é sujeito? O que é objeto? O que é verbo? Eu vou trouxe aqui um exemplo para você. Então, o sujeito é aquele, né, que numa frase afirmativa é aquele que age sobre o verbo. Ele vai agir sobre o verbo. É aquele da ação. Né? O objeto é sobre quem está se agindo. E o verbo indica a ação. Então, eu dedico este livro à minha mãe. Então, para saber quem é o sujeito, você pergunta ao verbo. Quem dedica? Quem dedica? Eu. Então, eu já sei que sujeito, ele é eu. Ele é eu. É eu. Não sou eu. É o eu aqui, né? Não sou eu. Então, eu não poderia botar eu, vírgula, dedico esse livro à minha mãe. Não posso. Porque eu não posso separar sujeito do seu verbo. Sujeito do seu predicado. Não posso fazer isso. Então, não é à toa
que eu já reiterando, né? Não acho que falar que a vírgula é uma pausa breve seja interessante. Por quê? Isso faz muitas vezes que vocês, né, que as pessoas sempre separem sujeito do seu verbo. Então, porque a gente fala assim, eu dedico esse livro à minha mãe. Tem aqui uma pausa breve, então a gente já está meio que tendenciando a botar uma vírgula. Só que você não pode. Então, entender que a vírgula é mais uma organização do que uma pausa, que também vai ser, claro, mas é mais uma organização. Fica mais clara a nossa configuração. Né? Então, eu não posso colocar eu, vírgula, dedico, e nem eu dedico, vírgula. Porque você não pode separar verbo do seu objeto. Você não pode separar. Né? Eles têm que vir juntos. Certo? Entenderam? Esse aqui, da aula inteira, é o que eu mais preciso que vocês entendam. Né? Você não pode separar verbo, sujeito do verbo do objeto. Você não pode separar. Certo? Então, se tem alguma coisa que vocês precisam gravar da aula de hoje, é isso. Mas, claro, se não ficou claro, a gente vai estar repassando isso sempre. Certo? Então, vamos ver aqui alguns casos em que a gente pode usar a vírgula de forma mais tranquila. Então, a gente pode colocar a vírgula para intercalar algo. Então, eu peguei o mesmo exemplo, né? Eu dedico este livro à minha mãe. E aí, eu coloquei, eu vou intercalar aqui, dedico este livro, vírgula, baseado em fatos reais, vírgula, à minha mãe. Por aqui eu vou intercalar. Mas perceba, eu não estou separando sujeito de verbo, nem verbo de objeto. Eu também posso colocar um aposto, mas que não está separando o sujeito do verbo. Então, eu, vírgula, Danilo Mercedes Freitas, vírgula, dedico este livro à minha mãe. Perceba, eu não estou separando eu, vírgula, dedico. Eu boto aqui uma vírgula, vírgula, para fechar aqui uma explicação. Mas não é uma separação do sujeito e do verbo. Percebem? Quando eu estou intercalando, ou seja, boto uma vírgula para iniciar e outra para fechar uma explicação, então, nesse caso, não configura uma separação do sujeito do objeto. Tá. Então, vamos ver aqui alguns casos de intercalações. Então, aqui uma conjunção. Conjunção, já vimos na aula de classe de palavras. Seria uma classe de palavras que está indicando o sentido de uma oração. E aí, no caso, geralmente, a conjunção ela vem no início da frase. Todavia, ele não veio. E, geralmente, a conjunção ela vem com uma vírgula. Mas, nesse caso aqui, a pessoa resolveu colocar no meio da frase. Tudo bem. Só que aí você pode intercalar. Ele, todavia, não veio. Usar a vírgula intercalando, ou seja, colocando no início e no final da palavra. Ou de um adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? Vamos ver isso nas próximas aulas. Não se preocupe. Mas já dando uma indicada, o adjunto adverbial nada mais é que um advérbio. Ou algo que funcione como um advérbio, que a gente já viu na aula de classe de palavras. Então, ontem é um advérbio de tempo. Indica o tempo em que tal situação aconteceu. O tempo em que tal verbo foi modificado. Então, comi ontem um sanduíche. Então, eu intercalei aqui as vírgulas nesse advérbio. Assim, expressões explicativas ou corretivas. Então, ou seja, isto é, que são as expressões que a gente usa para explicar alguma coisa ou para corrigir algo. Então, assim, os alunos querem estudar, isto é, ou seja,
Né? Quando eu boto isto é, ou seja, eu posso colocar a vírgula intercalada, passar em seus cursos. Certo? Então, é um uso de vírgula comum e possível. Certo? Vamos passar aqui. Inversão. Né? Inversão. Né? Quando eu troco o lugar as coisas dos seus lugares. Então, um adjunto adverbial, né, um advérbio, geralmente ele vem no final. Então, seria todo mundo dormiu cedo ontem. Mas, nesse caso, a pessoa resolveu colocar no início da oração. Ontem, todo mundo dormiu cedo. Nesse caso, eu posso utilizar a vírgula, que fica mais claro. Objetos pleonásticos, né, antepostos aos verbos. Né? Olha, que é isso? Né? Que confusão é essa? Né? O pleonasmo, ele é uma redundância. Então, quando eu falo, eu subi para cima, né, eu estou sendo redundante. Estou sendo pleonástico. Certo? Então, eu comi a comida. Poxa, né, que seria uma redundância que indica, né, as pessoas acham, mas a pessoa está errada, a pessoa está errada. Na verdade, não é um erro, né? É uma forma de indicar como é que pode dizer? Uma expressividade, né? Uma ênfase. Eu quero indicar que realmente foi para cima que eu subi. Realmente foi para cima que eu subi. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, a correntinha guardou-a no bolso da camisa de riscado. Então, esse guardou-a, esse A, se refere à correntinha. Seria o mesmo que falar a correntinha guardou ela. Então, são objetos redundantes, objetos repetitivos, objetos pleonásticos. Então, para indicar isso, né, a correntinha, eu separo e boto uma vírgula. Certo? Esse é o caso de inversão. Eu inverti a ordem. Nome do lugar anteposto às datas. Então, numa carta, né? Quando escreve uma carta, né? Você já escreveu uma carta na vida de vocês? Uma carta, uma cartinha de amor. Né? Você deve colocar data, vírgula, e o local, vírgula, e a data. Então, Belém, vírgula, hoje é dia 6 de abril de 2021. Então, local, eu boto uma vírgula. Enumeração. Né? Enumeração. Quando eu enumero algo, eles param por vírgula, ou vira uma confusão, né? Vira uma confusão. Só que aí, eu posso trocar vírgula por e, por nem, por o, por como, por bem como, assim como. Mas aí vamos ver. Aqui é um exemplo. Ó. Eu gosto de português, vírgula, de literatura e de educação física. Veja que esse e aqui, ele meio que suprimiu o uso de uma vírgula. No entanto, ele está indicando que é o último item da enumeração. Então, está tudo certo. Então, eu gosto de português, de literatura e de educação física. Matemática, nunca nem vi, né? É minha realidade, né? É minha realidade. Vocês devem gostar de matemática, porque é uma matéria importante. Só meio doida, né? Só meio doida. Certo? Vamos continuar. Enumeração, qualquer lista, ela é usada vírgula. Por exemplo, eu vou no supermercado comprar café, vírgula, açúcar, vírgula, carne, vírgula, leite, vírgula, e arroz. Então, a numeração, ela vai ser separada por vírgulas. Porque se não fosse assim, ia ficar uma grande confusão. E relembrando, já que a gente falou mais cedo, a vírgula, ela tem a função de organizar o texto, certo?
Então, é isso. Vamos ver aqui um outro exemplo da vírgula. Quando eu vou elipsar o verbo, né? O que é uma elipse? O que é uma elipse? A elipse, ela é uma supressão. Uma supressão. Então, eu retiro o verbo, retirei, pá, quero saber mais. E aí, nesse caso, eu vou indicar que é uma supressão com o uso da vírgula. Nós queremos assistir filmes e vocês, sério. Então, onde está essa vírgula, eu daria dizendo, vocês querem assistir. Para evitar repetição, eu retiro, volta a vírgula. Nós queremos assistir filmes e vocês, sério. Para não ficar repetitivo o uso do mesmo verbo. E aí, nesse caso, seria um bom uso da vírgula. Certinho. Tranquilo. Aposto e vocativo, né? Então, o aposto, veremos também com calma isso, mas já dando uma indicação, aposto é uma explicação. Vocativo é um chamamento. Então, Belém, vírgula, a cidade das Mangueiras, ou seja, explicando qual é Belém, né, dando o seu vulgo, está jogando as traças. Então, aqui seria um aposto. Um aposto. Não é uma aposta, né? É um aposto, que é uma explicação. Danilo, o professor de português, entre vírgula, né? Está dando uma aula. Então, eu expliquei o termo anterior. É um aposto. Olá, Francisco. Como vai? Né? O Francisco seria basicamente um vocativo, porque é um chamamento. É um chamamento de alguém. Então, é o uso do vocativo. Certo? Qualquer pessoa que eu estou chamando, quando eu direciono a fala para alguém, é um vocativo. Então, eu estou chamando, né? Chamando. Vocativo. Fácil, né? Gostasse. Vamos ver agora. Vamos se divertir um pouco, né? Relaxar, para ir almoçar feliz, usando como é que a vírgula ela pode estar sendo utilizado em caso de ambiguidade, né? De ambiguidade. É engraçado, né? Vamos ver aqui. Né? Gostei dessa ousadia, né? Obrigado. Então, olha aqui. Pele bonita, deixando você cada vez melhor. Né? Então, na verdade, não era para ter uma vírgula aqui. Só que, ao utilizar a vírgula, o que está dizendo? Que a pele bonita está deixando você. A ideia seria indicar que a pele bonita, o salão pele bonita, deixa você cada vez melhor. Mas como colocou a vírgula aí, né, gera essa ambiguidade. Que a pele bonita está deixando você. Ou seja, a função do salão já era, né? Já era. Ai, caramba. Tá. A vírgula salvando vidas. Vamos comer vovô. Ou seja, vamos se alimentar do avô. Ou vamos comer vovô. Né? Então, a vírgula separando o vocativo. Vocativo. Vovô. Socorro, né? Socorro. Aula de português. Não vai ter Copa ou não. Vai ter Copa. Então, a vírgula, ela muda todo o sentido de não vai haver alguma coisa ou de não. Vai haver alguma coisa. Certo? Se os jurados condenam, eu não absolvo. Né? Eu não vou absolver. Então, aqui nesse caso, a pessoa vai ser condenada, a vírgula antes do eu. Se for vírgula depois do não, como é que fica? Se os jurados condenam, eu não. Absolvo. Né? Absolvo. Nesse caso, a vírgula vai condenar ou absolver a pessoa. Só ao uso da vírgula no lugar correto aqui. Agora, se for uma declaração, não. Te amo. Né? Então, aqui a pessoa está amando. Não te amo. Aqui não tem amor mais.
não tem amor mais. Então você está falando com o seu namorado, sua namorada e tal. Fala assim, você tá esquisito, você me ama mais? Aí eu falo assim, não te amo. Acabou tudo. Mas na verdade quer dizer não, vírgula, te amo. Né? Então, cuidado com o uso da vírgula. Né? Com o uso da vírgula. Respeite pedestre, não. Pare na faixa. Nesse caso, então, a PA está indicando para você não respeitar o pedestre. Deveria ter uma vírgula depois de pedestre. Né? Então, que tiraria essa ambiguidade. Respeite o pedestre, não pare na faixa. Mas como não teve, fica parecendo que é respeite o pedestre, não. Pare na faixa. Então, aqui faltaria uma vírgula antes desse não. Esse aqui, ó, linda. Aí o cara fala, linda onde? Né? Linda onde? Não tô vendo linda nenhuma aqui. Aí ele, obrigado, Otávio, na casa do meu avô. Por quê? Ela entendeu linda, vírgula. Onde? Onde você está, né? Então, na casa do meu avô. Hora baixaria, né? Ai. Socorro! Né? Aqui era para ser um vocativo, né? Vendo meninas, aceito cartão. Né? Vendo, vírgula, meninas, vírgula, aceito cartão. Porque é o vocativo, né? Só que como ela não botou, fica vendo meninas. Ou seja, eu estou traficando pessoas. Né? Vendo meninas. Então, cuidado por aí, né? Cuidado por aí. Então, vendo, vírgula, meninas, aceito cartão. Né? Acontece muitas ambiguidades com os palavrões também por aí, né? Eu só não vou poder colocar aqui porque, enfim, né? Estamos em uma aula de português, não uma baixaria, numa cachorrada. Mas você deve imaginar o que eu estou querendo dizer. E aí tem esse que eu vi recente, né? Que é do iFood. Vi na internet, rachei de rir e já botei aqui, né? Desejo de guardanapo? Né? Sim, vírgula, desejo de guardanapo. Ou seja, ou não, vírgula, desejo de guardanapo. Né? Então, esse não deveria vir sem vírgulas. Mas como ele está em vírgula, então qualquer opção a pessoa vai querer guardanapo. Percebe? Ai, caramba, né? Então seria não desejo guardanapo. E não desejo guardanapo. Então está uma grande confusão aqui, gerando essa ambiguidade. Então, aqui eu deveria retirar a vírgula para ficar claro, meu tio. Certo? Então é isso, galera. Ai, caramba. Realmente sou um tiozão que acha engraçado esse tipo de coisa mesmo. Mas a vida é isso aí mesmo. Né? Então é isso por hoje. Essa semana, se preparem aí. Essa semana eu vou colocar a atividade lá no sala de aula, no WhatsApp, que vocês podem, né, como vocês vão ter a ficha, né, o cartão de resposta, você só vai marcar, né, as 5 questões, você vai marcar de A a E, ou a pessoa, eu não quero tirar foto, estou cansado de tirar foto, não tenho espaço. Vou postar também a mesma atividade no Google Formulários, que aí você só vai marcar lá, clicando em cima e enviando. Partiu. Certo? Ah, professor, e se eu errar? Já que não é aberta a pergunta, e se eu errar? Se você errar, você pode enviar quantas vezes você quiser, que eu vou estar aceitando. Certo? Não estou aqui para dar zero para ninguém. Né? Então, fique à vontade para enviar quantas vezes quiser, até acertar tudo, caso queira acertar tudo também. Né? Às vezes só não quer. Então, é isso, meu povo. Bom dia